Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Acrobata contra Arjun Erigais, um dos melhores jogadores do mundo, meus amigos. E também teremos Christopher Yu contra Fabiano Caruana, o prodígio. Mais um da nova geração contra o Caruana. Como é que será que vai ser isso daí? Vamos ver essas duas partidas e depois como é que tá também o rating da galera, né? A evolução aí dos ratings mundiais, tá bom? Começamos com a partida do francês que chega esparramando Jequiti pelo tabuleiro. E4 foi jogado E6. A defesa francesa, a impressão minha, tá todo mundo jogando a defesa francesa contra o MVL. Isso é uma provocação pessoal. A partida seguiu com D4 e agora D5, cavalo C3, cavalo vem para F6. E aqui temos bispo G5, uma variante já diferente da francesa, né? Peão toma, foi jogado, cavalo toma, e agora ameaçando danificar a estrutura de peões aqui. O cavalo tá cravado, o que fazer nesse momento? Arjun Erigais e deixa. Segue com bispo D7, isso é que é jogar com agressividade, né? A ideia dele é que caso você capture, aqui ele vai capturar de peão, claro, e depois abrir a coluna G e colocar uma bateria de bispo e torre na coluna G. O MVL pensa que por um tempo falei, eu não vou nem entrar nessa daí não, ele preparou alguma coisa muito ardida, vou seguir o desenvolvimento. Passa por 4 minutos aqui, 4 minutos para o MVL na abertura, no lance 6 é muita coisa. Pensou muito, falou, quer saber? Não vou me comprometer com isso. Bispo C6 foi jogado e agora bispo D3 segue o desenvolvimento. Bispo em E7, acabou aquela possibilidade. E agora sim, o cavalo aqui, você pode ainda trocar, mas cavalo de E em D2 foi jogado pelo MVL. Respeitou o Erigais, hein? Respeitou, voltou o cavalo, que isso. Cavalo de bem em D7, Roque foi jogado, H6 questiona o bispo. Bispo volta para E3 e aqui Roque coloca o rei em segurança. MVL segue expandindo na ala da dama com C4. B6 foi jogado pelo Erigais e dando uma casa de fuga, dando reforço para C5. Dama em E2, as damas saem. Na verdade, essa dama sai, essa continua aqui. Bispo B7 foi jogado. Torre de F em D1 e agora C5 jogado pelo Erigais e com a casa de D5 muito bem apoiada. Isso é importante quando você vai jogar o C5, é que a casa de D5 esteja bem dominada, além da C5 protegida, né? Porque senão há a criação de um peão passado. Cavalo E5 foi jogado, C por D4, bispo por D4 e o Erigais coloca pressão em E5, coloca pressão em C4 e a partida segue com o cavalo de D em F3. Trazendo total cooperação aqui entre as peças, todo mundo está protegido, hein? A partida segue com torre de A em D8 e agora o bispo fica aqui em C2. Bispo C5 propõe trocas, bispo C3 evita, e aqui temos um pouco de troca no centro com cavalo por E5 e cavalo por E5. As torres agora estão se encarando e saem do tabuleiro, torre toma, torre D8, mais trocas, torre toma, dama toma, e aqui cavalo G4 foi jogado pelo MVL. Galera, essa aqui é a final do WR Chess Masters Cup, tá? É a final aqui, são duas partidas, essa foi a primeira delas, tá bom? E a gente ainda vai ter a segunda partida da final. Muito importante estar mostrando aqui, cavalo por G4 foi jogado, dama por G4 e aqui dama G5 jogado pelo Erigais. Você não quer permitir uma entrada perigosa aqui? Tudo bem, dá pra defender ainda, não é o fim do mundo, mas pra quê? Tira logo essa dama do tabuleiro, H3 foi jogado F5 e aqui B4, bispo atacado sai, finalzinho aqui. Com equilíbrio material, os reis vêm para o jogo, bispo F6, bispo evita as trocas, cheque com o dedo na cara, rei E2 foi jogado, rei vem para F6 e aqui eles fazem as contas e falam, quer saber? Já trocamos tudo quanto é peça, né? E concordam aqui no empate. Primeira partida da grande final aqui do WR Chess, terminou empatada, pode ser que a decisão venha na segunda partida. Muito provavelmente no próximo vídeo a gente vai mostrar aí a segunda rodada, que ainda não aconteceu, tá bom? E vamos olhar no Campeonato dos Estados Unidos 2024, Christopher Yu contra Fabiano Caruana, a luta pela liderança, meus amigos. Todo detalhe conta nesse torneio. D4 foi jogado... por que eu falei isso daí? O que aconteceu aqui? Eu confundi. É porque a Engine tá falando que o melhor lance é D4. Agora eu entendi. A Engine não sabe de nada. Para começar, o melhor lance é E4. E ainda elas vão precisar evoluir muito as redes neurais para entenderem o que Bob Fischer nos falou. Brincadeiras à parte, cavalo em F3 foi jogado. Abertura hatch. C5, convidando para uma siciliana, né? Mas aqui não. C4, indo para uma inglesa. Simétrica. B6, cavalo C3, bispo B7, E4.
agarra as casas claras. E6 foi jogado, D4 busca uma ruptura central, temos trocas, o cavalo desenvolve e o bispo chega para proteger o peão. Cavalo C6, temos trocas, cavalo toma, peão toma e aqui E5 atacando o Caruana. Caruana recua, com pressão para cima do peão e aqui bispo vem para F4 fazendo a proteção. Dama C7 ameaçando capturar e ficar cravado, será que é uma boa isso? Dama em E2, de qualquer maneira o Christopher Yu na dúvida, protege aqui o peão. E Gran Roque foi jogado pelo Caru, meus amigos. Bispo G3, o bispo fica em segurança. H5 parte para cima. Bispo vem para H4, torre atacada. E aqui, meus amigos, o Fabiano Caruana vai para um lance muito interessante, muito corajoso, diga-se de passagem. É bizarro agora o que o Caruana vai fazer, do nada, do nada. Ele me manda a bala nesse lance aqui, ó, cavalo por peão. Também já é difícil jogar alguma coisa. Por exemplo, torre 8 pode ser jogado? Pode, mas aí F4, as pretas vão fazer o quê? Qual é o plano das pretas numa posição como essa, né? Não tem muito plano aqui, vai tentar desenvolver um pouquinho aqui, pode ser isso, mas já não ganha mais, né? As brancas têm mais espaço, as brancas é quem vão dominar aqui essa partida. Por isso todo detalhe conta. O Caruana, olha a luta pela iniciativa. Isso aqui é uma aula de xadrez, tá? Isso aqui é bizarro. É um lance que talvez muitos de nós nem consideraríamos. Cavalo por E5, meus amigos, do nada. A partida segue com bispo por torre. Caruana acabou de sacrificar a qualidade do nada a longuíssimo prazo, trocando todas as peças, além de tudo, porque agora segue com cavalo por bispo cheque, dama por D3, dama recupera aqui um pouquinho de material, tem uma qualidade a menos aqui o Caruana, e tá convidando inclusive para a troca de damas, que espertamente o Christopher Yu não joga, ele vai para o grande roque. Por que ele não joga aqui a troca das damas? E dá o grande roque com cheque, por exemplo. Aqui as pretas, queiram ou não, progrediram um pouco mais na posição e talvez o par de bispos possa compensar e o peão a mais possam compensar a qualidade. Essa é a ideia do Caruana. Uma aposta de longuíssimo prazo. Totalmente difícil de enxergar claramente a avaliação disso daqui no longo prazo, né? Então por isso que é muito interessante esse sacrifício do Caruana. É quase surreal. A partida segue com um Gran Roque, pelo menos... Aqui, se for trocar, as brancas progridem na posição. Dama C7. O Caruana falou, não trocou naquela hora, não troca mais. Rei B1 foi jogado, bispo vem para E7. Pouco a pouco, dá aflição essa posição. Você fala, cara, cadê a compensação? Né? Não, espera mais 40 lances. Se eu fizer 40 bons lances, talvez tenha compensação. Torre de H em 1 foi jogado G6, faz uma boa cadeia de peões. G3 foi jogado Rei B8. Olha a frieza do cara. Vocês conseguem entender o nível de frieza de jogar um lance Rei B8 depois de sacrificar a qualidade, né? Já tem 33 minutos aqui o Caruana. Christopher Yu deve estar com o coração batendo, né? E aqui, então, dama em E3 foi jogado. Ô, Rafa, vai pra dama na sétima, aqui já não dava também? Aqui é o seguinte... É possível uma continuação como essa, mas, mais uma vez, não há um progresso imediato, né? Então, o que você vai fazer? Dobrar aqui as torres? Parece que as pretas já ficam melhores aqui com o bispo C8. Por que as fica melhor aqui, né? Eu acho que é isso, as pretas ganham muito espaço, podem pensar no crião passado, né? Na criação do peão passado. É muito difícil de avaliar, assim, mas o que o Caruana tá enxergando é só ele e o Stockfish estão vendo, né? A partida seguiu com dama em E3 e agora bispo A6. Jogado pelo Caru, pressionando o peão, porque não cria uma fraquezinha nas casas escuras, né? Todo avanço de peão para uma casa clara cria fraquezas nas casas escuras. A partida seguiu com bispo C8 e agora F4 foi jogado. H4, o Caruana tenta quebrar a estrutura de peões. Dama vem para E5, vamos trocar F6 com prazer, né? Que é isso, cara? O cara tem uma qualidade a menos e tá convidando para trocar as damas. O Christopher Yu fica com receio, fala, é melhor não, então. Se o Caruana me convidou para isso, é melhor eu não trocar. Segue com dama em E3 e pouco a pouco o Caruana vai ficando bem na posição. Peão toma e aqui E5, mais uma ruptura, maioria de 3 contra 2, combinado com par de bispos e rei exposto, só pode ser bom? A partida segue com peão toma, e aqui o Caruana tá oferecendo... Cara, que loucura, né? É que esse peão aqui, ele parece que pode ser capturado, só que existem problemas. Primeiro o bispo em F5 aqui com cheque, joga o rei para casa de A1, e depois das trocas, existe um bom contra-jogo com o bispo. Tudo bem que dá para escapar, mas aqui o ataque é forte, né? Aqui, vamos lá, G4 teria que achar. Cara, o rei não pode se mexer, né? O rei não pode vir para cá, não pode vir para cá, tá preso. O que dá para fazer? Dá para tentar atacar o bispo assim, por exemplo? Dá,
mas vai para linhas complicadas, né? Daria para seguir dessa maneira. Daria para seguir dessa maneira, com chances para os dois lados, né? Que bizarro, cara. O Caruana fez um sacrifício de compensação infinita, né? Tem que provar lá no infinito que tem compensação. Bom, o Christopher Yu segue aqui com torre H1. Preferiu não capturar o peão. Ele tá respeitando aqui o Caruana, hein? Caruana propõe troca de dama, ele não pega. Caruana dá um peão de graça, ele não pega. Ele tá respeitando aqui demais até. Torre H1 foi jogado. Bispo vem para C5, dama atacada. Dama atacada vem aqui para casa de G5. Um erro aqui do Christopher Yu. Ele deveria ter jogado dama em E2, segundo as máquinas. Seria importante fazer esse lance. Mas talvez para dar suporte aqui para o cavalo, enfim, a dama está mais próxima aqui das suas peças, mais próxima do rei, segurando casas importantes, né? Controlando aqui casas importantes. Talvez fosse melhor controlando a casa de G4, mas enfim, dama G5 foi jogado e agora temos trocas. E o Caruana fica bem agora, porque coloca a dama aqui em D6. Tá ficando perigosa a posição aqui do Christopher, que segue com o lance G4, acreditando aqui que nada de perigoso existe. Caruana chega com a dama, dama D3 cheque, o rei vem para casa de B2, bispo D4, pressão infinita, torre C1 chega para defender, mas aqui na frieza A5, jogado pelo Caruana, não é possível. Olha a harmonia das peças aqui, ó. Bispo atacando cavalo, cavalo cravado, dama colocando pressão, peão protegido, rei seguro, peão avança. A partida segue com A4, parando a expansão, mas agora dama em E4. Uma provocação. Tudo bem que coloca a dama na cara do cavalo, mas o cachorro não pode se mexer e coloca a pressão em G4, mantendo a defesa do peão de G6. Dama em F6 foi jogado e agora o Caruana poderia tomar em G4, mas o cara é tão técnico que ele melhora um pouquinho a posição do rei. G5 segue na partida protegendo o peão e agora esse lance é um erro porque o Caruana segue com dama D3, continua pressionando a posição. É uma manobra muito difícil do Caruana, né? Ele volta a colocar pressão no cavalo e agora dama em E7 com cheque. Rei vai para B8, tranquilão. Dama D6 com cheque, rei B7 faz a proteção. Dama em E7 com cheque, rei A6. E aqui B4 jogado. Cara, a posição, olha para essa posição. O Caruana ainda tem material a menos. Olha a avaliação do peixe. Já tá dando tipo, tá ganho, né? O Caruana conseguiu colocar o Christopher Yu totalmente na defensiva. E agora o bispo tá chegando para se juntar ao ataque. Queira ou não, o rei tá seguro. B4 foi jogado. O que mais você vai tentar? Alguma coisa? Dama por C4. Caruana simplesmente captura o peão, mantém o cavalo imóvel. A partida segue com dama em E8, tentando alguma coisa. O bispo tá atacado, mas agora cai o peão de B4 com cheque. Dama vem para C4 com cheque. E aqui rei B7 protege o bispo, permitindo o lance dama em E7, porque agora rei B8. Permitindo dama D6 cheque, porque agora rei A8 e tá tudo protegido. C6 está protegido, o bispo não tá mais atacado e não tem mais cheque. E existe uma pressão infinita do Caruana. Por isso, dama por G6, fazendo o peão passado, né? A criação aqui do peão passado. Bispo E6 agora pilha nas casas claras. Torre C2 dá uma casa de fuga para o rei, não adianta. Dama vem com cheque, o cavalo nada pode fazer. Rei C1 foi jogado, bispo em E3 com cheque. Joga o rei para lá, joga o rei para cá. E depois de bispo G4, meus amigos, Christopher Yu, levando mate, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Notem que o rei vai ser forçado a vir para cá. Notem que existe um tema de checkmate na fileira do fundo, com sequência de dama em A1 com cheque. Como é que faz? Volta o cavalo, toma. Como é que faz? Volta a torre e agora toma dama ou dá mate? Dá mate, né? Vamos mostrar aqui, ó, a sequência final, né? Cavalo vem pra cá e aqui você teria a difícil tarefa de escolher entre capturar a dama e sair gritando pelo salão, ganhei a dama, né? Ou então simplesmente ficar quieto e dar um checkmate e assinar a planilha e ponto, né? Ponto ali pra dentro. Meus amigos, bela partida aqui do Caruana, num momento importante aqui do Campeonato dos Estados Unidos. Caruana assumindo, portanto, aqui a liderança. Vamos ver os ratings e tudo mais, né? Bom, primeira coisa, vamos voltar aqui. E aqui é o seguinte, meus amigos. Fabiano Caruana está na liderança. 2.796 de rating, não. Ele passou 2.800, vamos ver isso. 4 pontos. Quem tá atrás? Niemann, Sam, The Kingbreaker, Sevian, a Wonder Liang e Wesley So. Todo mundo na cola, mas na cola seria meio ponto, né? Todo mundo em segundo lugar. O Caruana tá isolado, bem isolado aqui com 4 pontos. Levo Aronian 2,5 junto com Ray Robson e Operin.
o Shankland com 2 pontos e com 1,5 ponto mais difícil aqui para Laner, Christopher Yu e Abhimanyu Mishra, os jogadores mais jovens, mais novos. Laner não, Laner na verdade é um dos mais experientes, mas não está fazendo aqui uma boa pontuação, um bom torneio. E no 2700 Chess temos ratings, Caruana 2800 plus again. Volta para o rating acima de 2.800, Fabiano Caruana. Ele não fica muito tempo abaixo, não. Ele já fica com saudade e já sobe para os 2.800 de novo. Número 2 do mundo novamente. Ricardo Nakamura não quis jogar o torneio dos Estados Unidos. Ficou, portanto, aqui na terceira colocação do ranking mundial. Eric Geiser se aproximando dos 2.800, meus amigos. Sim, Gukesh também, os dois indianos. Esses caras são fenomenais. Abdulsatorov um pouco mais longe, mas ainda é possível buscar. Oitava posição, Alireza Firuja, Nepo e por aí vai. Temos aqui o Hans Niemann, cara. Ele tá até que fazendo um bom torneio no torneio dos Estados Unidos. Tá ganhando um pouco de rating aqui, já ganhou 5 pontos de rating, ganhou 4 colocações, é o número 15º do mundo. Ganhando bastante colocação aí no ranking mundial, né? E o Jing Liren, cara. O Jing Liren é uma grande incógnita, ninguém sabe nada, né? A verdade é que se ele jogar nesse Mundial, que tá prestes a acontecer, pessoal. Acho que falta um mês e pouquinho para o Mundial, hein? Jing Liren contra Gukesh. E se de fato o Jing Liren jogar como ele jogava, perto de como ele jogava em 2019, no seu auge e tudo mais, talvez ele seja o favorito. A verdade é que ele é uma grande incógnita. Todo mundo sabe o nível do Gukesh, que é fortíssimo, que é extremamente perigoso, é extremamente de alto nível, e ele tá muito, muito, muito focado e com muito treino e com muita vontade. Precisa ver como é que vai estar o Jing Liren, né? O Jing Liren, se ele tiver um pouco de força, de vontade e voltar ao nível que ele... De fato, ele deve ser o favorito, né? Mas vamos ver. Mundial promete grandes surpresas.